Olá, pessoas bonitas, inteligentes, interessadas em arte, em cultura, em música. Tudo bom com vocês? Que bom, fico feliz. Espero que esteja tudo indo muito bem. Hoje é domingo, manhã de domingo aqui, eu com o meu cafezinho, já resolvi fazer os vídeos pro canal. Pandora tá aqui, tá? Onde eu tô, eles estão, gente, então... Aí eu deixo. Resolvi fazer os vídeos, né, todos da divulgação, né, detalhando para vocês o processo de produção do videoclipe de história recente, não, calma, de pelo menos, eu ainda tô ainda, eu acho que eu ainda tô dormindo. Videoclipe de pelo menos, tá? Então, anteontem eu postei o vídeo falando sobre a equipe base que trabalhou na direção e nas edições, né, do videoclipe, que foi uma direção difusa, mas a direção principal foi Rosemara Lisboa e de Carlos Santos, né? Rosemara Lisboa, direção de imagens, né, e edições, e de Carlos Santos, direção de cenas e edições, mais opinando, né? Quem estava operando mesmo era a Rosemara Lisboa. Eu participei também, né, dessa coisa da direção, mas num lugar mais coadjuvante, né? E também participei do roteiro, né? Na hora Na verdade, o Ed se encaixa mais no roteiro do que nas edições, né? Eu também participei desse roteiro. E aí houve outras pessoas envolvidas, né? Houve o Kevin Braga no Ver o Peso, o Ed Carlos nas filmagens aqui de Benevides. Então eu fiz um resumo sobre isso. Hoje eu vou falar da nossa vivência na situação das cenas do Ver o Peso, a participação do Kevin Braga no processo. Então hoje eu vou falar sobre a participação do Kevin Braga no processo, né? Foi uma coisa muito inusitada, as coisas foram acontecendo. Eu já estava com a música gravada e já tinha pensado no Kevin Braga, só que um detalhe muito importante, Kevin Braga mora no Paraná, né? Então eu não sabia que ele vinha para cá, para Pará, essa época. E eu já estava criando as estratégias para poder conduzir, né, as gravações do videoclipe, né? Havia pensado em Kevin Braga para fazer comigo, né, como meu amigo, né, e parceiro de trabalho de muitos anos também. Eu tenho muitas participações nos trabalhos do Kevin Braga, inclusive no filme Minha Alegria Triste, que foi resultado de um edital que ele se inscreveu e pediu minha participação. Então, assim, sempre que posso eu chamo o Kevin Braga para também participar dos meus trabalhos. E chamei em História Recente, ele fez o vídeo por lá mesmo, o vídeo do Sebastião, me mandou, me bateu num lugar assim maravilhoso. E foi sucesso total, né, essa participação do Kevin Braga na História Recente. E aí, tá, coisas do destino, né, eu acredito muito nisso, quando tem que ser. Então eu já tinha até fenecido da ideia de chamá-lo, né, e foi quando eu soube que ele estava vindo para cá para trabalhar no Carnaval aqui de Belém, pela escola Boli Boli. Ele ia participar da confecção do figurino, né, e da comissão de frente que ele faz todo ano. Isso acendeu assim muitas luzezinhas e logo me veio a vontade de convidá-lo e eu o fiz. Ele aceitou de pronto. Nós marcamos um dia certo para fazer as cenas que, assim, eu já estava idealizando no aeroporto e no Ver o Peso. No aeroporto eu queria pegar um avião decolando, porque afinal o crush do eu lírico, né, vai embora. Então eu queria pegar esse avião decolando. Só que a gente chegou e tá tudo mudado lá no aeroporto. Quando a gente foi, né, a gente marcou para se encontrar no aeroporto, eu e ele, aí eu cheguei, depois ele chegou. E eu já havia identificado que a área que a gente tinha vista, né, para a pista, né, que as pessoas comuns que iam para lá, né, tinham também acesso à visão da pista de pouso e de voo, né? E estava tudo bloqueado, tudo fechado, colocaram tapume em tudo. Então só quem tem permissão pode entrar, as pessoas que vão, né, embarcar e desembarcam, e as pessoas que pedem uma permissão formal para fazer uma filmagem, coisa que a gente não tinha feito. Então eu fui pega de surpresa, porque a última vez, e faz tempo que eu fui ao aeroporto, né, era aberto. Aí tinha uma cafeteria, um restaurante, e a gente tinha a visão da pista de pouso e decolagem. E já não estava mais assim. Então a gente ficou frustrado, amigo, então bora pro Ver o Peso. E de lá do aeroporto nós fomos em direção ao carro e partimos pro Ver o Peso. Chegamos no Ver o Peso bem na hora do almoço. Eu tava com um sapato alto, um sapato preto alto. Então eu digo, amigo, a gente vai primeiro almoçar e depois a gente vai fazer as tomadas. Então foi isso que a gente fez. A gente até filmou um almoço, eu vou passar aqui pra vocês um pouco dessas filmagens. A gente filmou o almoço e depois fomos comprar a camisa do Pará, porque eu queria gravar com a camisa do Pará, né? Só que eu até então não tinha comprado ainda. E lá no Ver o Peso vende a quilos, né? A camisa do Pará. E aí eu fui, escolhi a camisa, compramos baratinho, porque lá no aeroporto tava cento e pouco a camisa do Pará. Eu digo, não, fora de questão, não pode. E lá no Ver o Peso eu consegui a R$ 30, né? Então eu comprei a camisa do Pará e nós fomos. Belíssima a camisa do Pará. Muito melhor do que a do aeroporto, tá? Diga-se de passagem. E aí a gente foi fazer, a gente fez as tomadas, né, no restaurante, fez as tomadas nas barraquinhas, né, onde vendem os artesanatos, e depois fomos para lá, para a Praça do Relógio, para pegar, né, o cais, né, e o mercado de ferro, o mercado de peixe, né, que é o mercado azul, que tem
aquelas torrezinhas, né, bem tradicionais, né, da nossa paisagem. Só que nós fomos pra lá e eu já tava com um calo no pé, me incomodando. Eu digo, amigo, eu não tô conseguindo andar direito. Porque eu já tinha andado muito com aquele sapato, que não era um sapato adequado pra você andar no Ver o Peso. Mas a gente tinha que fazer algumas cenas com ele, né? Então, assim, no meio do caminho, já tinha chovido, tava tudo molhado. Eu digo, vou tirar e vou aumentar minha imunidade aqui. Porque vocês sabem que o chão é sujo, né? O chão do Ver o Peso, coisa de peixe, fezes de urubu, enfim, tudo mais. Aí eu agarrei no braço do Kevin, tirei o sapato, fui com o sapato na mão, a gente foi, o carro tava estacionado assim, a gente guardou. Eu peguei o violão pra gente fazer as cenas do violão. E foi muito tenso essa hora, a gente até relata num vídeo do carro, né? Foi muito tenso essa hora, por quê? Porque nós temos a situação social, né, aqui do Pará, e os nossos já lendários malacos. Inclusive, a gente, com asas de Belém, né, a gente faz a ilustração do malaco com o ver-o-peso, né, com a figura do urubu. Né? E a gente sabe que ali tem muito urubu, né? Ali no Ver-o-Peso tem muito urubu. É até curioso isso, eu vou tecer esse link pro Asas de Belém, que foi uma peça de teatro que o Kevin Braga produziu e dirigiu. E a gente apresentou muito na Praça da República, nas praças de Belém, a gente apresentou muito o Asas de Belém, porque era um teatro ao ar livre, né? E tinha o malaco, né, que era representado pelo urubu. Eram aves personificadas, né, que tinham, né, características humanas. E o urubu era o malaco. O malaco é justamente aquele que rouba, né, que fica ali de olho, aquele ser característico que só a gente sabe identificar aqui no Pará. Então, gente, quando a gente estava gravando lá no Ver o Peso, foram aparecendo. Eles vieram, eles começaram a se aproximar. E lá é uma parte que a gente é assaltado assim, do nada. Você não pode ficar distraído, né? Senão o malaquinho vem, te surpreende e leva teu celular, tua bolsa. E eu tava com o violão, meu violão, que é a relíquia, foi caro, né? Já tenho ele há mais de 10 anos, esse violão. E o Kevin Braga tava filmando com o celular, né? Com o meu celular. E a gente tava assim tenso, eu tava ali, a gente fez cenas assim, olhando pra todos os lados, ele olhando aí, ele parava, aí os carinhas, eles passavam, ficavam olhando mesmo na caruda. Teve um que sentou na beirada da calçada da Praça do Relógio, e a gente fez as cenas muito rápidas. Eu digo, amigo, é nossa deixa, a gente tem que sair correndo daqui. Tinha o Flanelinha, claro, a gente já conhece, os malacos já tá mal combinado, não ia fazer nada. E a gente tava num local, que é na Praça do Relógio, que é onde não fica muita gente concentrada, as pessoas ficam mais no comércio, no Ver o Peso, então não tinha muita gente ali, então a gente ia ser assaltado. E aí a gente resolveu naquele time, a gente já tinha feito umas sequências e muito rápido. Então gente, deixa eu até beber um café aqui. Então aquela foi a nossa deixa. A gente pegou, foi andando rápido e olhando pra eles, porque a gente tem que encarar, a gente não pode. É assim, transparecer que você tá distraído ou com medo. A gente encarava eles. E a gente foi pro carro, a gente foi, bora amigo, bora, a gente guardou tudo muito rápido, assim. Pagamos o flanelinha e saímos. E a gente olhou um pro outro assim, amigo, a gente ia ser assaltado. Amiga, a gente ia ser assaltado. E foi assim que a gente gravou lá no Ver o Peso, porque só fomos nós dois, né? O ideal é que vá mais, né? 3, 4, e fiquem os dois vigiando e a gente fazendo as cenas, mas não foi isso que aconteceu. Então já foi um desafio. E o Kevin Braga fez as tomadas, me dirigiu em algumas cenas. Por isso que essa direção ela é difusa, porque as cenas foram feitas em vários lugares, né? Então eu agradeço muito a Kevin Braga aqui pela disponibilidade do dia, pelo dia maravilhoso que a gente teve, pelo almoço maravilhoso, né? Que a gente teve lá no Ver o Peso. Fazia um tempo que eu não almoçava no Ver o Peso, que eu não ia pro centro histórico, e a gente pôde fazer isso trabalhando, né? E o legal do trabalho é esse. Então ficaram aquelas cenas belíssimas que a gente incluiu, né, do nosso Pará, da nossa identidade cultural, do Ver o Peso, que é um símbolo master da nossa cultura, da nossa vivência cultural, do nosso cotidiano aqui no Pará. Né? Ele é o grande distribuidor dos nossos produtos, né, do açaí, do cupuaçu, das frutas paraenses, né, do camarão, do caranguejo, do peixe, das nossas carnes. Né? E também tem artesanato, tem as roupas dos nossos times, né? Tem uma seção que vende roupas. Então, assim, Ver o Peso é coisa que a gente conhece desde criança, e é uma identidade, assim, o pessoal bate o olho, uma referência, um cartão postal de Belém. Então eu fiquei feliz da gente poder incluir isso no clipe, no videoclipe, né? A gente, com os nossos parcos recursos, a gente é uma equipe que a gente não tem equipamentos muito bons, a gente grava com celulares, né? Sem rebatedor, sem iluminação, a gente conta com a iluminação do tempo mesmo, a gente torce. E a gente sabe que fevereiro, foi gravado em fevereiro, né? O céu sempre tá cinza. E isso é magnífico também, que mostra o nosso período chuvoso, né, de Belém do Pará. Então Kevin Braga entrou aí atuando e depois a gente finalizou no carro, né? A gente faz uma cena dentro do carro, eu e ele, ilustrando essa nossa amizade, essa nossa parceria de tempos. Olha, o outro derrubando as minhas coisas aqui, de tempos, né? Desde a época da faculdade, eu conheço o Kevin, né, através da Júlia Contente, que era uma colega minha de turma de música da UFPA, e aí eu cheguei a escrever uma peça de teatro, que eu até perdi essa peça, eu não sei por onde tá, que envolvia umas figuras gregas, né, eu personifiquei, eu não me lembro muito bem, mas o Kevin ficou interessado e ele ia trabalhar nessa peça.
E acabou que a gente nem fez, tá uma loucura, vida de acadêmico. Eu tinha que todos os dias vir pra Benevides voltar, era uma vida assim que eu não aguentava. Eu realmente, eu fui no meu limite nessa época da faculdade. Mas consegui vencer, graças a Deus. E conheço o Kevin Braga desde aí, desde 2011. E aí ele me convidou para trabalhos. Eu cheguei a participar do grupo Engrenagem. A gente fez 6 anos de grupo. E aí o grupo, por razões, né, de todo mundo tomar seus caminhos, estar trabalhando, a gente não podia mais se encontrar. Eu morava para cá, o povo morava para lá. E a gente resolveu findar o grupo, mas a gente fez... Eu pude participar de alguns espetáculos deles, mesmo conciliando com faculdade, com a Ekaquiritama, era uma loucura essa época, né? É ruim quando você não foca em uma coisa, você faz várias coisas ao mesmo tempo, e eu cheguei a fazer isso. Então, o Kevin Braga, ele faz parte da minha vida desde então, e a gente não se distanciou. Profissionalmente, a gente combina muito os nossos pontos de vista, as nossas perspectivas, né? A gente tem muitas afinidades. E eu entrevisto o Kevin Braga aqui no canal. Vão lá nas entrevistas lá no Kevin Braga, vão lá em História Recente, onde ele tá participando, vão lá no videoclipe de Pelo Menos que ele tá participando, veja, deixa um like pra gente, deixa um comentário, né? Quero agradecer muito a Kevin Braga, né, nesse processo. E dizer que eu lamento muito também, ele foi uma das pessoas que não apareceram na última matéria que a gente foi presenteado no Diário do Pará, né? Mas não anula o trabalho dele, é um link, né? Um apêndice da outra matéria que ele aparece. E assim, gente, muito obrigada. Só tenho a dizer isso. Muito obrigada, Kevin Braga, por sua participação. Hoje a gente saiu pra gravar o clipe da Dejana, tá aqui comigo. A gente almoçou no Ver o Peso. Foi um almoço maravilhoso. E agora a gente tá voltando pra casa. Quase fomos assaltados. Depois de muita missão, voltando pra casa. Agora Muita missão. Sãos e salvos. Sãos e salvos, quase fomos assaltados, mas fomos mais espertos. Eu posso até te amar, mas não vou te seguir. Eu sou a dona do meu próprio nariz. Eu fico onde eu quero, eu tenho raiz. Aí depois desse solo é que vai entrar. É direto aqui? Vai direto. Depois desse solo vai entrar a parte que a gente vai. Seguindo, ainda vivo dias lindos. Tenho boa companhia, alguém pra conversar. Só não tenho mais você, nem ninguém em seu lugar. Só não tenho mais você, nem ninguém em seu lugar. Somente um sonho a realizar. Somente um sonho a realizar. Olha, coruja! Infinitamente melhor essa imagem aqui. Como você se sente de estar aqui no Ver o Peso depois de tanto tempo? Essa não é a primeira vez que eu vim aqui, depois que eu vim, voltei aqui. Ah, aí gostei. Aí é paraense raiz mesmo. Ai, que coisa linda. Olha, cada prato bonito, né? Olha, os passarinhos. Os passarinhos de Beriti. Cerâmica Marajoara, gente. Olha só esse corredor cheio de cerâmica. Ó. Boa parte desse material vem de Quaraci, né? Tem lá também uma feira grandona. Vem de argila também, ó. Deve ser provavelmente para rosto.